O caso de injúria racial envolvendo o Meia Ramírez do Bahia e o Meia Gerson do Flamengo segue em investigação pelo Bahia, pelo Flamengo, pela CBF e pela Justiça. Eu estou aqui com um representante de dessas partes, que é o presidente Guilherme Belintani. Guilherme, quem já sofreu racismo percebe em algumas reações, né, reações genuínas de quem sofre, de quem acabou de sofrer um racismo. Foi o caso do Gerson. Mas, ao mesmo tempo, a gente sabe que precisa dar espaço ao contraditório, que é o caso do Ramírez. E o Bahia está lidando com essas duas situações. Queria que você falasse como está sendo essa busca por equilíbrio para lidar com uma situação tão delicada. Olha, Elton, primeiro, obrigado pela oportunidade, prazer enorme, especialmente a TVE. Desde que eu tomei conhecimento do assunto e comecei, eu não percebi isso durante o jogo, o que tinha acontecido. Eu estava vendo o jogo de forma muito distante, num camarote muito longe. Quando eu desci, conversei com o Mano Menezes, ainda sem ter conhecimento do assunto, e depois começaram as informações a partir da ligação da nossa assessoria e comentários gerais. Desde que eu vi as imagens pela primeira vez, eu não tinha nenhuma dúvida de que a reação de Gerson mostrava uma absoluta indignação com alguma coisa que ele tinha ouvido. A absoluta indignação, para mim, é indiscutível ali, né? O gestual, o comportamento, o ato de abandonar o jogo, mostrava que Gerson, de fato, ouviu alguma coisa que o incomodou profundamente e, mais tarde, posteriormente, se confirmava que o que ele relata é que ouviu uma injúria racial. Para mim, não há qualquer dúvida de que Gerson, de fato, percebeu, ouviu e sentiu algo que o afetou profundamente. O que a gente passou a investigar é se Ramírez falou, de fato, o que Gerson ouviu e relatou. Porque, para mim, essa força da voz da vítima, desde o começo nós ressaltamos. O que precisava se investigar é que o que a vítima relatava que tinha ouvido, de fato, é o que o Ramírez ouviu. E sem nenhuma imaginação nossa de que Gerson poderia ter ouvido algo diferente por invenção dele ou qualquer coisa assim, né? Desde o começo, para mim, está muito claro que é um assunto grave e a forma como foi vista mostrava claramente ali que havia um desconforto absoluto, uma indignação, muito mais do que desconforto. A investigação se deu com o objetivo de entender que o que Gerson relata que Ramírez falou, de fato, Ramírez tenha falado. E desde o primeiro momento, Ramírez negou que tenha falado aquilo. Ainda na primeira conversa que eu tive com ele no hotel, ele foi muito veemente. Primeiro que ele demorou para entender no relato dele o que estava acontecendo e do que ele estava sendo acusado. E depois ele negou dentro do próprio campo, de maneira também enfática, nada proporcional à reação de Gerson e à forma como ele se comportou, mas a maneira como Ramírez reagiu ali mostrou uma ênfase, que é lógico que pode ser por susto, por reação, por autodefesa, por uma série de coisas, mas aquele gesto dele no campo se consolidou depois nas 3 grandes e principais conversas que eu tive com ele. Uma no domingo à noite, outra na segunda de manhã e outra na segunda à tarde, já em Salvador, na casa dele. Essa é uma conversa mais longa e essa única em que ficamos sozinhos, eu e ele. A partir daí, a gente aprofundou as investigações e, associando as palavras de Gerson, de Ramírez e ao relato de todos que estavam, súmula e imagens, conseguimos fazer uma investigação que a gente entende como razoavelmente profunda dentro do que a gente tinha disponível para acessar, dentro da limitação que a gente teve em relação à prova, depoimentos, súmulas e uma série de outras coisas. Durante a semana surgiram 2 laudos, um feito pelo Flamengo, onde especialistas em leitura labial alegaram que houve, na verdade, palavras xenofóbicas de um lado, o lado do Bruno Henrique, e palavras racistas por parte do Ramírez. O Bahia também fez um laudo onde detectou essas palavras xenofóbicas do Bruno Henrique, porém, no caso do Ramírez, foram palavras apenas, digamos, de provocação. No que isso vai ajudar
nas investigações com relação ao caso específico da denúncia que foi a do Gerson? Importante, assim, Elton, são 2 momentos do jogo, né? Inicialmente, a gente estava analisando apenas o primeiro momento, que foi a conexão de Gerson com Ramírez, quando eles se encontram, e Ramírez ali teria falado algo que mexeu muito e indignou Gerson. Nosso foco de investigação se deu todo ali. 2 dias depois surgiu esse segundo fato, que para mim, de tudo que nós investigamos, está absolutamente resolvido. Resolvido porque nós contratamos 4 laudos periciais que mostraram que Ramírez não fala a palavra negro, não se refere a Bruno Henrique como negro, e seu negro, e daquela forma que foi dita. O próprio Bruno Henrique confirma que não ouviu essa expressão, e eles estavam muito próximos. E o laudo pericial, os 4 laudos periciais contratados pelo Bahia refutam completamente. Então, para mim, esse segundo fato, eu diria que ele atrapalha um pouco, ele embola um pouco a análise do que para mim é o fato mais desafiador, que é o primeiro. É um fato desafiador porque só tinha câmera de longe, não é possível identificar sequer se Ramírez fala alguma coisa, quanto mais o que ele teria falado, mas ao mesmo tempo, do outro lado, tem uma reação muito forte de Gerson. Então, para mim, aquele é o grande desafio. O segundo eu considero, digamos assim, um fato, um desdobramento muito razoavelmente consolidado de que não houve nada ali no sentido de uma ofensa ou injúria racial. O que houve ali no segundo, também consolidado na minha opinião, foi a xenofobia e a expressão gringo de merda, que para mim está muito claro que é a xenofobia. A gente conhece isso, a gente sabe como é isso, não só as expressões xenofóbicas de origem nacionais, né, como é o caso de Ramírez, de outros países, mas a gente sabe que nós nordestinos sofremos muito, a gente sabe de como é isso também na nossa vida. Eu acho que é um fato relevante, mas eu tenho me esforçado, assim, para não trazer isso como um contrapeso, digamos assim, né? Não trazer a investigação da xenofobia como teve racismo, mas teve também xenofobia, né? Para mim não é uma compensação, não é um equilíbrio. Para mim, aumenta o fosso, né? Aumenta o cenário absolutamente assustador que está posto ali. Mas eu tenho me esforçado para deixar a investigação da xenofobia como uma coisa à parte, não é uma coisa menor, residual, que deva ser colocada de lado, mas focar no que é o primeiro desafio, no que foi o nosso primeiro desafio, que foi a investigação da injúria racial. Em uma de suas entrevistas ao longo da semana, você citou que muitos dos jogadores, ou praticamente todo o grupo, abraçou o Ramírez. E a gente sabe que existem estrangeiros e negros dos dois lados, né? Tanto do lado do Flamengo quanto do lado do Bahia, no confronto específico. Como os atletas negros e como os funcionários negros do Bahia receberam toda essa história? Olha, Elton, esse tem um momento nessa circunstância da relação e da conexão de Ramírez com os atletas do Bahia, que para mim são dos mais assim, simbolicamente importantes do processo que a gente está vivendo, né? A primeira conversa que eu tive com Ramírez foi com a presença de 6 ou 7 atletas. Estavam Gregory, Juninho, Hernando, Douglas, Gilberto, para citar alguns, Rodriguinho. E ali havia um olhar para Ramírez para dizer o seguinte: você falou ou você não falou? Uma cobrança dos atletas em relação a ele e a afirmação muito contundente dele, veemente, de que não teria falado nada que pudesse ser entendido por Gerson como uma injúria racial. Depois eu senti de Gregory uma postura um pouco mais agoniada, para dizer a expressão, não é? E chamei Ramírez depois, foi a segunda conversa do domingo à noite, com o Gregory, eu, Ramírez e Gregory. E Gregory olhou para Ramírez e falou: eu vou te explicar uma coisa sobre o Bahia. Eu cheguei no Bahia há 3 anos atrás e eu não tinha o menor interesse no tema do racismo do futebol. E ele falando para Ramírez. Esse era um tema que eu não me interessava. E o que eu vivi nos 3 anos de clube transformou a minha postura em relação ao tema. E hoje, aqui com você, se você não falou
nós vamos te proteger e ajudar você a provar que não falou. E se você falou, nós vamos cuidar de te transformar numa pessoa melhor. Porque eu hoje sou uma pessoa melhor. Isso para mim foi emocionante, assim, de ver como o Gregory, como capitão do time, mas principalmente como um cara que se empoderou de uma construção que nós fizemos nos últimos 3 anos e passou essa mensagem para Ramírez. Hora nenhuma os atletas disseram assim, você vai sair do clube. Mas a mensagem foi o seguinte, diga a verdade, porque os caminhos para a solução e para o enfrentamento são diferentes a depender do que seja o fato real. E Ramírez agradeceu, se posicionou, continuou dizendo que não falou. Depois, sozinho, eu e Ramírez, eu disse a ele assim, eu só te peço uma coisa, diga a verdade. Novamente eu ressaltei isso. Porque nós vamos trabalhar os melhores caminhos possíveis, para as melhores soluções possíveis, mas a gente precisa entender que caminho é esse. O que nós vamos enfrentar? Nós vamos enfrentar uma acusação de injúria racial verdadeira, contundente, de um atleta que merece nosso respeito e de uma voz que é importante nisso tudo, que é a voz da vítima, de Gerson, mas que foi eventualmente mal ouvida, mal interpretada no calor do jogo, com um espanhol muito embolado, que é o que Ramírez fala. Ou nós vamos enfrentar um ato verdadeiro de injúria racial. Os caminhos eram diferentes ali. E com mais uma negativa de Ramírez, eu entendi que a gente iria partir para um caminho de investigação profunda para confirmar se o que ele dizia estava certo ou não. Mas foi muito importante ver, principalmente em Gregory, que é um representante de todo o grupo, a postura de enfrentamento, mas hora nenhuma de afastamento dele do grupo. Mas dizendo claramente que, se ele cometeu injúria racial, ele poderia estar no grupo, desde que passasse por um processo muito transformador e que o grupo ajudaria ele nisso. Guilherme, o topo da pirâmide do Bahia é majoritariamente branca, ou seja, não sofreu a dor do racismo. E lidar com essa situação, obviamente que não é a mesma coisa de quem sofreu o racismo. E nessa situação, como a diretoria tem buscado agir? Porque é preciso ter alguém também próximo para lidar com essa situação. Alguém que já sofreu a dor, poder ajudar a elucidar essa situação, né? E como é que o Bahia tem agido nesse sentido? Olha, para mim, esse talvez tenha sido a circunstância mais difícil para mim. De que se as minhas reações e as minhas posturas diante do caso seriam as mesmas se eu não fosse um sujeito branco, de classe média e que tivesse a história de vida sem sofrimento com racismo que eu tenho. Esse era um exercício, assim, desde domingo à noite, que me permeou o tempo todo. Assim, como eu reagiria? Eu reagiria daquele jeito se eu tivesse sofrido o racismo em algum momento da minha vida? Então, isso não dá para eu resolver. Não é? É uma projeção que é impossível de acontecer. Ela fica só no imaginário, mas ela nunca vai ser uma projeção real. O que a gente tentou foi se cercar de muita gente, não é? De não tomar decisões solitárias, apesar de eu compreender que essa decisão é uma decisão do clube, de que é um clube branco no seu topo da pirâmide. Essa é uma decisão nossa. A responsabilidade de resolver isso é nossa. Nós não vamos transferir a ninguém. Não haverá aqui uma comissão de pessoas negras para decidir, porque eu não vou ter a coragem. Quem produz o racismo no Brasil e no mundo é o branco. Então, ele que cuide de resolver os seus problemas. Agora, eu não tenho a menor dúvida de que a presença genuína, verdadeira, de pessoas que vivenciaram isso na sua vida inteira, dentro do nosso ambiente e do processo que a gente estabeleceu desde domingo, ela conseguiu fazer um caminho muito mais consistente. Assim, né? Nós conversamos primeiro com as pessoas que já nos ajudam no nosso núcleo de ações afirmativas. Né? Ângela Guimarães participou, Jorge Washington, João Jorge, conversei longamente com Samuel Vida. Então, assim, esse círculo de pessoas que não estão ali para dar um atestado de nada, eles estão ali para que consigam também passar as experiências, as vivências e as visões que a gente não tem. Eles ajudaram também a substanciar assim, decisões, mesmo que não houvesse ali entre eles até, ou entre nós como um todo,
uma unanimidade sobre os processos a serem seguidos, as decisões a serem tomadas. Qualquer decisão que a gente tome será a decisão incompleta. Não tenho a menor dúvida disso. Essa história tem 2 caminhos. Um é as provas aparecerem e o Ramírez ser culpado de fato. Outra, que parece estar caminhando para esse sentido, é não aparecer provas, porque até agora não apareceu nenhuma. Como o Bahia vai tratar nesses 2 casos? Como o Bahia vai reagir a esses 2 casos? Nós já temos uma conclusão sobre o tema, eu vou falar sobre isso daqui a pouco, certo? Mas assim, eu conversei, por exemplo, Edson Cardoso, que é a pessoa que cuidou do programa Dedo na Ferida, né? Um programa de combate ao racismo estrutural dentro do Bahia, que nós implantamos em 2019. O Elias Sampaio, também, que foi secretário de reparação aqui do governo do Estado, com quem também eu conversei muito, Edson conversou muito com o Tiago. Essas pessoas todas que eu citei aqui ressaltaram assim, essa questão que tinha os caminhos estavam colocados entre um caminho mais punitivo, se confirmado o ato racista, ou mesmo se não confirmado, com mais provas além da palavra da vítima, não é? Porque para nós a palavra da vítima sempre foi muito forte, a gente disse isso desde o começo, mas assim, os caminhos a serem seguidos eram caminhos mais punitivos ou mais de investimento na transformação, na consolidação de uma pessoa que se envolve em outro processo, que consiga ter uma outra experiência de vida e que ele pode sim, e é muito provável, como todos nós assim, que estamos no Brasil e vivenciamos e participamos do racismo no dia a dia, todos nós, Ramírez pode sim ser um reprodutor, e provavelmente em vários momentos, de um racismo estrutural que ele viveu a vida inteira. Mas o melhor caminho para isso é uma punição dura, é uma punição leve, é uma oportunidade que se dê ao fato dele estar no Bahia, de ser um clube que lutou e implantou uma causa antirracista, uma política antirracista. Será que o destino não colocou na nossa mão, assim, Elton, que um dos clubes mais antirracistas do Brasil, que a gente vem fazendo isso há 3 anos, ter a oportunidade de enfrentar esse problema de uma maneira menos, digamos assim, desconfortável do que o mero, por exemplo, desligamento dele do clube? Eu vou falar assim, eu pensei muitas vezes, o caminho é um desligamento. Eu não quero um racista dentro do Bahia. Muitas vezes eu pensei isso. E essas próprias pessoas com quem a gente conversava, falavam assim, mas será que ele saindo daqui ele vai se tornar uma pessoa mais racista, menos racista? Para que estrutura ele vai? O que será a vida dele daqui para frente? Que clube ele vai jogar e que vai colaborar para que ele se torne uma pessoa menos racista? Ou é melhor deixá-lo aqui no Bahia e que a gente ajude na transformação desse sujeito, desse indivíduo, sempre presumindo que de fato se consolidou o ato racista? Né? Mas aí a questão é como reeducar alguém que não se considera racista e que não cometeu um ato racista. Esse foi outro dilema, né, Elton? Quer dizer, a gente comentava assim, seria mais desafiador para a gente e um trabalho com um norte mais claro se ele assumisse o ato. Mas eu não posso forçar ninguém a assumir um ato que ele diz enfaticamente que não fez. Porque aí vira também uma violência contra aquela pessoa, como se eu dissesse assim, Ramírez, assuma que você fez, mas eu não fiz. Então, assim, esse norte que talvez fosse mais fácil, entre aspas, se a gente tivesse ali um comportamento de dizer assim, cometi e quero participar de um outro processo na minha vida, assim, mas não foi isso que aconteceu. A circunstância não veio para a gente desse jeito. E a gente tem que lidar com a circunstância do jeito que ela vem. Então, a gente acredita que isso nos servirá para abrir uma nova fase de transformação do clube. É isso que a gente acredita. Assim. Isso não veio por acaso, assim, para mim eu estou muito certo disso. Veio para o Bahia. Veio para o Bahia, que é um clube que há 3 anos tomou a frente dessas coisas. Então, isso é coisa do destino. Aconteceu, triste pra caramba. Eu falei assim, o pior dia meu como presidente do Bahia, mas aconteceu, meu amigo, vamos enfrentar.
vamos tomar as melhores das decisões, que nunca serão unânimes, aplaudidas por todos, nunca serão. São duas situações para se enfrentar agora. A questão desportiva, porque o STJD foi acionado, e a questão civil, né? Polícia envolvida, enfim, todos vão depor. Como o Bahia vai agir nessas duas frentes a partir de agora? Olha, primeiro a questão principal para mim é que a gente conclui agora a nossa compreensão de uma verdade. Né? O que nós conseguimos extrair de tudo que a gente viu, de tudo que a gente identificou. Né? E a nossa compreensão dessa verdade é justamente de que nós não conseguimos ter uma verdade palpável, materializada. Para mim, a imagem central disso tudo é a reação de Gerson, de forma indignada, a algo que ele afirma que ouviu. Todos os atos depois disso são consequências desse elemento central, assim, dessa centralidade. Com toda a limitação que nós temos, nós conseguimos analisar 7 câmeras por 7 ângulos diferentes, algumas horas de vídeo, porque é o jogo todo por horas diferentes ou por ângulos diferentes. Analisamos a súmula. Eu conversei com o Gerson ainda no domingo à noite. Conversei com o Ramírez por muito tempo. Consultei a nossa comunidade, o envolvimento que estava todo ali, não só a comunidade que estava lá no jogo do Rio de Janeiro, como todos aqueles que estão mais próximos do clube, as pessoas que fazem parte do núcleo de ações afirmativas. Entendemos que o processo que a gente criou nos leva a uma conclusão que tem um nível razoável de solidez, e é razoável porque ele não é pleno, e a gente não conseguiu atingir a plenitude dessa análise. Os desdobramentos disso, para mim, são detalhes. Assim, por que eu digo são detalhes? Porque STJD, polícia, isso tudo são caminhos importantes, mas que eu diria que muito provavelmente terão narrativas, processos com toda a segurança, menos qualificados do que o que a gente conseguiu fazer. Eu não acho que a polícia ou o STJD vai chegar nem perto do caminho que nós traçamos nos últimos 3, 4 dias para tratar do tema. Eu não estou nem falando do jurídico factual. Estou falando da conexão social e de todo o trabalho que a gente fez para tentar formular a melhor decisão. E no campo esportivo, para mim, é consequência do que a gente decidir para ele. Não é? Se a decisão é punição, inclusive desportiva. Se a decisão vamos começar uma nova era, mas com ele ali presente, o esportivo rola e acabou e dá sequência. Né? Com um olhar atento, com uma mudança de patamar em relação a várias coisas dentro do clube, mudança de degrau, inclusão de um novo conceito, de uma nova fase, aprofundamento das coisas boas que fizemos, correção dos erros que nós tivemos, mas é assim que eu analiso. O esportivo, para mim, é uma consequência dessas decisões. Assim. Guilherme, com tudo já colocado de domingo para cá, o Bahia já tem a sua decisão com relação ao caso? Olha, a gente concluiu agora, né, o que a gente entende que é a análise, a avaliação de tudo que está ao nosso alcance. Né? Hoje a gente fez uma reunião que a gente concluiu assim, a gente conversou com várias pessoas e falamos assim, tem algo que a gente podia observar, identificar, conversar, tem alguém que a gente podia consultar, tem uma conversa que a gente poderia ter que qualificaria mais a nossa decisão, ou a gente está preparado para tomá-la? E a gente concluiu que está preparado para tomá-la. Né? A gente fechou o diagnóstico do segundo fato, que é o vídeo de Ramírez com o Bruno Henrique, e fechamos que ali, de fato, a gente está seguro de que não houve injúria, a gente está muito seguro daquilo, embasado na perícia técnica, nas 4 perícias técnicas que nós identificamos. Então, ali a gente identifica que não há, de fato, um trabalho além daquele para ser feito. Né? Tem ali a xenofobia, mas esse é um tema à parte. Né? Esse é um tema que vai ser uma decisão do atleta. Se o atleta quiser seguir adiante com uma denúncia de xenofobia contra o Bruno Henrique, a gente vai apoiá-lo. Se ele não quiser, a gente não vai. É uma decisão íntima dele. Então, esse fato, para mim, está consolidado. O primeiro fato, que foi justamente toda a investigação em cima do momento de Gerson, a gente esforçou e não conseguiu identificar nenhuma outra prova ou circunstância
além da palavra da vítima. Quando eu falo além da palavra da vítima, não é um reducionismo da palavra da vítima. É dizendo que foi a palavra da vítima, que é relevante, importante, ponto, parou ali. Além daquilo, nós não temos uma imagem, nós não temos um depoimento, o juiz não ouviu, nenhum atleta ouviu do Bahia, nenhum atleta do Flamengo ouviu. A gente começou a trabalhar com uma profunda dificuldade num conflito entre uma suposta injúria racial e uma presunção de inocência de alguém, a gente ter que escolher um caminho. Esse debate foi muito profundo. Digamos assim, que foi o primeiro ciclo do debate, e eu flutuei muito em todos os momentos. Assim. Às vezes eu achava que o Bahia precisava, na dúvida, reafirmar um compromisso que vem assumindo dos últimos 3 anos, de que o racismo muitas vezes se dá e se vivencia exclusivamente pela vítima. E que a vítima, ela, por si só, jamais conseguirá outro meio de prova, e ainda assim houve o racismo. E talvez seja ainda pior, porque ela não consegue sequer dividir aquilo com ninguém. Aquela foi uma experiência única dela e que ela vai levar para a vida inteira. E do outro lado, um peso enorme da hipótese de eu decidir pela vida de alguém que está negando o fato, que pode sim, e é preciso compreender isso, que pode sim ter falado alguma coisa agressiva, forte, mas que não foi a injúria racial, e ter sido entendido como injúria racial. É uma hipótese muito possível, e aí eu levaria para a minha vida inteira uma destruição de uma carreira, eventualmente, um julgamento absolutamente, talvez, da minha responsabilidade, mas com hipótese de erro, hipótese de diversas circunstâncias. E o que a gente concluiu é que, nesse fato em si, nós não temos como, e eu falo nós depois de muita conversa. Assim, Samuel Vida falou uma coisa para mim assim: Guilherme, cuidado para que o punitismo mal aplicado, exagerado e mal aplicado, apenas com o objetivo de dar uma resposta forte à sociedade, que merece respostas fortes, não tenho dúvida, mas que ele tem esse principal elemento, ele não enfraqueça uma coisa bonita que o Bahia já vem fazendo. Assim me falou, por exemplo, João Jorge, assim me falou Jorge Washington, assim me falou Elias Sampaio. Falei com Lívia Vaz, também promotora do Ministério Público, conversei muito com ela a respeito. Conversei muito com 2 procuradores da República que são muito amigos, assim, Roberto e Geisa, hoje moram em São Paulo, mas um casal, ele baiano, ela carioca, que pesquisaram muito a vida inteira os direitos de minorias, os direitos de... enfim, eu não consegui cravar, Elton, que a decisão mais correta seria abandonar a presunção de inocência de Ramírez. Então, na verdade, nós consolidamos a ideia de que ele deve continuar no clube. Deve continuar no clube, ser reintegrado imediatamente, e ficaremos atentos aos processos paralelos que estão acontecendo. Polícia, Ministério Público, STJD, entendendo que qualquer outro fato que surja, que a gente ainda não tenha analisado, vai merecer análise. Reintegrá-lo e dizer ele continua não significa fechar os olhos para tudo que vai decorrer disso. Agora, seria muito simplório da nossa parte e, digamos assim, pobre de desafios se a gente não entendesse que está aí um recado muito claro para o Bahia. Está um recado muito claro, primeiro dizendo, o Bahia não fez tudo o que podia fazer. Ramírez chegou no Brasil, em Salvador, há 40 dias. E nós não tivemos uma conversa com ele para dizer o que é o Bahia, que clube é esse, que cidade é essa que ele está vivendo agora. Nenhuma. Ramírez não sabe o que é o nosso núcleo de ações afirmativas, não sabe o que é a cidade de Salvador, não sabe a nossa história, quem compôs essa história, quem construiu essa história. Então, esse é um erro claro aqui, que está explícito na nossa carne. Se a gente tivesse feito isso, é possível que uma eventual injúria que ele pode ter cometido não tivesse acontecido. Onde é que mais o Bahia está errando? Talvez o dedo da ferida, o nosso programa de
combate ao racismo estrutural, implementado em 2019, ele vai precisar ser mais audacioso. A gente vai precisar passar para uma outra fase. A gente começou a desenhar isso. Isso vai ser uma conclusão do processo agora muito clara. A gente vai abrir um espaço no museu, e decidimos isso também como consequência disso. O museu que vai ser inaugurado agora no começo de janeiro. Então, nós definimos, ele vai ter uma sala só para tratar de racismo, homofobia e xenofobia no futebol brasileiro. Tem coisas que precisam ficar marcadas. Nós não podemos perder essa oportunidade. Isso não é, Elton, uma compensação. Quem sabe do Bahia, e o que a gente fez nos últimos 3 anos, pode confiar, assim, que é um ato legítimo de a gente dizer o seguinte: fizemos, mas a gente não fez nem perto do que precisa ser feito. A gente precisa pegar isso tudo, por exemplo, como nosso desdobramento disso. A partir de agora, todos os atletas que fizerem contratos com o Bahia vão ter no seu contrato de trabalho cláusulas muito firmes que prevejam circunstâncias de racismo, homofobia, xenofobia dentro de campo. Isso vai ter previsto contratualmente. Eu vou levar a CBF e ao futebol brasileiro, começamos a construir isso, uma proposta de enfrentamento desses temas a partir de agora, sabendo que o Bahia é defeituoso, é lacunoso, apresenta falhas, e todo esse processo está mostrando isso, para que a gente tome uma liderança nessa próxima fase. Conversei com Lívia, isso tudo a gente vai acompanhar pelo Ministério Público, né? A própria Lívia propôs isso a partir da minha abordagem ao MP, que o Ministério Público seja um parceiro fiscalizador do Bahia nessas próximas etapas. A Defensoria Pública vai entrar com a gente, conversei com o Rafson também hoje, nesse outro processo assim, também, de que a gente tenha um papel ainda mais de protagonista, não só em relação da porta para dentro do clube, mas também no vínculo com nossos torcedores, com nossos sócios, com isso tudo. Então, assim, eu acho que no conjunto da obra, eu estou satisfeito com a decisão? Não. Eu acho que a gente, infelizmente, numa circunstância desse tipo, ninguém ganha e não tem decisão que me satisfaça. Mas, no que a gente ouviu, deitou no travesseiro, assim, eu vou aqui usar como referência uma pessoa que eu também me tornei, e já para concluir aqui, muito mais próximo da causa antirracista quando a conheci, que foi Macota Valdina. Eu conheci Valdina num dos momentos mais difíceis da minha vida, assim. E Macota me dizia o seguinte: o fruto dá no tempo certo. E dizia, se as coisas não estão boas é porque ainda não terminaram. E eu fiquei me perguntando assim, se Macota estivesse aqui, o que ela diria num momento como esse, né? Dessa vivência que eu passei nos últimos dias. Eu acho que ela não diria nada, assim. Eu acho que ela ia me passar uma mensagem muito clara, assim, de que eu tomo as decisões que eu senti que são as mais justas. E eu aprendesse com isso. Eu procurei esse tipo de orientação, sou dono e responsável pelas minhas decisões, assumo as consequências dela, procurei fazê-las da melhor forma possível. A responsabilidade é minha e o Bahia seguirá firme, e eu peço a confiança das pessoas. Nós vamos seguir firme nessa luta. Existe aí um recado muito forte de que temos muito mais para fazer. É isso aí. Guilherme, esse caso é um caso que ganhou repercussão nacional, né, e, obviamente, tem sido discutido e, muitas vezes, pela imprensa, discutido de maneira pontual. Mas casos assim, até casos piores, acontecem todos os dias em vários lugares do mundo, né, e, às vezes, não são discutidos. A TVE, que é uma TV educativa, é a emissora da década afrodescendente, trata desse tema todos os dias. E por isso até a gente pede que o Bahia tenha muita serenidade e tenha muita força também para lidar com uma situação que é uma causa que não pode ser descredibilizada, né, por conta de um episódio que pode não ter uma solução por não conter provas suficientes. Então, é muito importante que esse caso ele seja explicitado, mas que ao mesmo tempo sirva de lição para que práticas antirracistas passem a ser diárias e não apenas em momentos como esse, que se tornaram aí talvez pontos importantes para que a gente discutisse novamente algo que acontece todos os dias. Então, muito obrigado aí pelas suas palavras aqui na TVE. Olha, eu queria me despedir assim, falando uma coisa interessante da TVE, né? Eu cresci dentro da TVE. Minha mãe foi funcionária pública do Estado, hoje aposentada.
por mais de 30 anos trabalhando no IRDEB aqui na TVE, e eu vivia aqui pelos corredores, assim. E essa minha infância, a forma como eu enfrentei a minha infância e vivi a minha infância, e citando a TVE aqui como essa TV tão rica e tão importante para a gente, me conduziram, dentre outras coisas, as riquezas que eu vivi na minha infância e na minha vida familiar, me conduziram a uma questão muito clara, assim, e uma conclusão muito clara sobre essa. Nós não estamos solucionando o caso. O caso não está solucionado. O caso não está encerrado. Nós estamos, digamos assim, interrompendo ou chegando num ponto conclusivo aqui, parcial, porque não há mais para onde andar. É preciso decidir. Mas esse caso, ele tem que sair do singular para o plural, assim, né? Ele tem que ir para o, como você falou, assim, o factual é muito importante. E a imprensa cobrir o factual é muito importante. Mas eu vou te falar assim, outra coisa da minha vida e de como eu criei essas conexões e formei minha... Eu sei que eu estou me alongando demais aqui, mas falar, meu pai foi pró-reitor da Universidade Federal, meu padrasto, né? Meu pai de criação, meu pai morreu muito cedo, era professor de história. Meu padrasto foi pró-reitor da Universidade Federal quando se criou o sistema de cotas na UFBA. Ele foi pró-reitor de graduação que conduziu esse projeto. E uma vez num almoço de domingo, ele falava assim, na discussão sobre as cotas da UFBA, eu perguntei a ele, por que a cota não é para a escola pública só? E é também cota para negro. Se for cota para a escola pública, já não absorve, não engloba, não inclui os negros que são em maioria na escola pública? E aí ele me falou uma coisa, falou o seguinte, a questão é que ser cota para a escola pública resolve o problema factual, mas não enfrenta o problema simbólico. É preciso mais do que resolver o fato. É preciso ir além. E eu acho que fatos como esse vão nos servir para ir além, para entender que o plural, né, o complexo, a estrutura tem que ser mexida. Porque só cobrir fato e fazer discurso bonito, dar tapinha nas costas e dizer, para mim seria muito mais simples, muito mais simplório. No dia seguinte dizer, Ramírez, muito obrigado, agradeço, pode voltar para o seu país. Eu ia ser muito aplaudido pelo Brasil inteiro. Muita gente ia dizer que o Bahia foi forte, foi firme, mas seria essa a melhor decisão? Em alguns momentos eu achei que sim. No final das contas a gente achou que não. E as decisões para serem tomadas não são as mais fáceis, são as mais corajosas, decorrentes do que a gente acha que é mais correto. Então vamos mexer no factual, trabalhar com o factual, mas vamos mexer com as estruturas, e é isso que o Bahia se lança como grande desafio, assim.